E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, canal esse voltado para as principais notícias do Corinthians. Então, pessoal, não custa nada, né? Se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Corinthians empatou 1-1 com o Racing do Uruguai. Jogo bastante truncado, né? Um jogo bastante complicado. Eu acho que o Corinthians deveria ter saído com a vitória, né? Faltou um pouco mais de experiência, né? Principalmente do treinador Antônio Oliveira. Faltando 5, 6 minutos ali de compactar o time, né? Não dar espaço. Mas, felizmente, levou um gol no final do jogo. Gol esse que tirou a vitória do Corinthians, que estava quase uma vitória certa, né? A mídia começa a repercutir, né? Onde foi os erros de Antônio Oliveira, dos jogadores, né? E como é que fica a situação da Sul-Americana, né? Sul-Americana, vale ressaltar que só se classifica os primeiros colocados de cada grupo, né? Os segundos colocados vai para uma repescagem, né? Com os que não se classificam, os terceiros colocados que não se classificam da Libertadores. E faz um confronto, né? Para ver quem é que vai para as oitavas, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? O Band Esporte, link na descrição, onde eles debatem esse assunto, né? Aponta alguns erros, né? Aponta algumas soluções, porque também não é terra arrasada, não tá tudo perdido, né? Aconteceu de levar o empate no final do jogo, isso acontece, né, pessoal? Mas firme e forte, né? Antônio Oliveira tá preparando sua equipe para se classificar em primeiro. Agora, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. E no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá. A licença dele não chegou ainda? Ele tirou a licença UEFA, que é muito importante, só que não chegou a carteirinha. É aquele tipo de burocracia que a gente... Enfim, é meio surreal, mas foi isso. Ele assinou como auxiliar e o Bruno Lazzaroni como técnico, por isso que quem deu a entrevista foi o Bruno Lazzaroni. Sendo que hoje em dia está tudo aqui, né? Será que não dava para mandar uma carteirinha digital? Cara, é mas vamos lá. Vamos ouvir então o Bruno Lazzaroni, que é filho do Sebastião, ex-técnico da seleção. Acho que o nosso primeiro tempo foi abaixo, aquém do esperado. A gente pode fazer mais, melhor. A gente teve algumas dificuldades para furar o bloqueio defensivo deles e acabou que a gente não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Na segunda parte melhoramos um pouquinho, não foi nem a quantidade que a gente gostaria, mas acabou saindo na frente e acabamos tomando um gol de empate. Na verdade é o seguinte, a gente tinha acabado de tomar um gol de bola parada, onde a estatura da nossa equipe estava um pouco mais baixa do que o habitual, na entrada do Romero, na entrada, não lembro do outro jogador agora, foi o Fausto Vera, então acabou que a gente diminuiu a estatura da equipe. E por conta disso, a gente, por bem, a gente optou por colocar um zagueiro para aumentar a estatura da equipe, mas não mudou a estrutura. Então... Muito bem. O Vessone, acho que o sentimento do corintiano de decepção é porque o tempo de treinamento não se refletiu, né? É isso. Aliás, a figura do Ranieri ali, o Ranieri virou aquela bola de segurança da assessoria de imprensa. Qualquer resultado, mais ou menos, como a assessoria sabe que o Ranieri tem moral com a torcida, põe ele para falar em zona mista. A assessoria é para isso mesmo. Virou a bola de segurança. O Corinthians ontem não ganhou um ponto. O Corinthians perdeu 2 pontos. Ele não faz um bom jogo. Então o resultado não foi bom e o desempenho também não foi nada bom. O time não consegue jogar na primeira etapa bem. No intervalo, ele troca só o Bidu pelo Hugo. Então só uma troca na lateral. Já deveria ter voltado com o Romero. Quando ele opta pela entrada do Romero, o Romero participa da jogada do gol, ganha 2 divididas na origem do gol, que o Garro cruza e aí o Yuri faz. Só que aí o que acontece, e o Arnaldo vira e mexe fala sobre isso, dar a sua assinatura. E o Antônio Oliveira quis assinar o jogo, e aí ele começa a fazer coisas que não eram necessárias. Então, o Ranieri estava bem como volante. Eu vou tirar o Gustavo Henrique. Mas por que você vai tirar? Porque eu vou tirar. Tira o zagueiro, recua o Ranieri para a zaga e aí põe o Fausto Vera, que há 1 mês e um pouco, 1 mês e 5 dias, não entrava em campo. Sem ritmo, sem nada. O Bidu tinha jogado contra o Londrina, foi a primeira vez no ano que ele também pisou em campo e ontem, primeiro jogo oficial dele. Já são 2. Para finalizar tudo, o que ele faz? Aí o Lazzaroni tenta dizer, ele inventa um terceiro zagueiro, põe o Kaká no time, um jogador frio,
E o Tite sempre diz que depois do jogo do Chelsea, aquilo para ele ficou muito marcante. Ele põe o Wallace e o Corinthians quase toma o gol. É isso mesmo. Porque você não só põe o zagueiro frio, sem concentração, fora do ritmo dos demais, como você taticamente bagunça a sua linha de 4. Você mexe com os outros. Os outros perdem aquela ocupação de espaço que você, durante 82 minutos, você estava com ela ali. Aqui eu pego, aqui eu saio e tal. Quando você tem um cara do seu lado, ele que vai, não sou eu. E aquilo vira uma confusão. E o gol sai exatamente com isso. E detalhe, o Kaká também acaba de chegar, tem alguns minutos, só 11 minutos, que jogou contra o São Bernardo, tinha jogado um pouquinho também no amistoso. Ou seja, ele fecha o jogo com 3 caras defensivamente fora do ritmo dos demais. Isso é muita coisa. Então, assim, eu não joguei bem, fiz 1-0, deu certo, acabou o jogo, meu amigo. Faltam 19 minutos para... Faz o feijãozinho com arroz, 2 linhas de 4, não precisa tirar o zagueiro, derrubar o volante para trás, e aí você vai, coloca um terceiro zagueiro, e aí põe o Wesley, tava rabiscando, driblando, o Wesley parecia o Mbappé de Itaquera ontem, tamanha facilidade que ele pegou dos uruguaios, driblava, rolinho, não sei o quê. Aí você tira ele para pôr o Pedro Henrique, sem muito motivo também, e aí você põe o Romero, pô, você tá na frente... O Romero é o cara que pode te ajudar muito do lado do campo, baixando linha, ajudando com o seu lateral. Não, põe o Romero de centroavante e deixa o Yuri aberto do lado pro Yuri ficar fazendo o vai e vem, que ele nunca foi expert, nunca quis fazer isso, só tá colaborando. Você não quer só inverter, Yuri. Você é o cara da escapada, passa entre linhas, tem velocidade, fica ali que você vai sobrar um contra-ataque. Contra-ataque e deixa o Romero para pôr o bumbum lá atrás e ajudar e ser mais um para colaborar. Então, são tantos pequenos erros, isso é como se fala, é um acidente de avião, né? São vários, é uma sucessão de erros para acontecer aquilo, e ontem o empate realmente, para mim, fica muito na conta do Antônio. Alguém jogou tão bem? Não, nenhum jogador jogou tão bem, mas tem jogos que o treinador mexe demais, bagunça demais, quer assinar demais, como diz o Arnaldo, e ontem o Antônio realmente, o empate passa muito por ele. Desempenho ruim, mas o resultado acabou sendo pior ainda, muito por conta da vitória. Para mim, claro, ia acontecer, né? Para mim, o Argentinos ia ganhar. Não me espantou como você disse, o 3-0. Ali estava meio estranho, mas a vitória em si era uma vitória bem esperada. E o Corinthians, então, parte para se complicar no grupo, porque provavelmente é daqueles resultados que vai... Você tinha uma montanha de 10 metros para subir. Você vai ter que subir uma de 15, que agora talvez é tirar ponto do Argentino Júnior. A montanha é maior. Então o Corinthians pode se complicar muito com esse resultado, mas, sinceramente, o torcedor tem que ter muita calma, porque o time estava bem até agora com o Antônio, é verdade, com números muito bons. Números estavam bons. Mas era o que a gente falava, o Massa também falava, gente, calma, o time não está bem. E tem que ter essa calma para analisar. Os números dele eram mais de 75% de aproveitamento. Só que contra quem? Sabe quantas vitórias ele tem contra time de Série A ou Série B? Considerando que esse é um time de Série A uruguaia. Só tem uma. Contra o Botafogo de Ribeirão, que é B. Todos os outros, ou ele empatou, ou ele perdeu. É de Palmeiras, ele empatou. Enfim, ele não ganhou de quase ninguém de Série A e Série B. Então, esse é um caso para ter calma. Quando elogia demais, acha que está tudo bem... Olha para quem você está enfrentando, olha para quem você está jogando. Esse alerta a gente fez aqui, o Massa fez, todo mundo fez. E ontem, primeira realidade, mais uma aí na Copa Sul-Americana, resultado bem ruim, viu, Napo? Agora, eu não acho que o Cássio tenha falhado no gol, mas essa é uma bola que nos bons dias ele salva o Corinthians. O gol anulado pelo VAR para mim é mais falha do que acho que ele chega para mim atrasado. E o jeito que ele cai no chão depois do gol anulado pelo VAR... Ele cai e lamenta. Eu não sei se a imagem vai mostrar, ele vai falar, ó. Ele sabe que ele podia ter feito melhor, entendeu? Quando ele cai assim, eu já conheço o Cássio há alguns bons anos. Quando ele sai assim, ele mesmo se lamenta. Só que o VAR salva ali a questão, e estava impedido mesmo. Então aquilo era um sinal de alerta. O segundo eu não acho que é uma falha, mas eu acho que eu tô com você na elasticidade, Cássio, que sempre foi. A bola do Moses, por exemplo, isso daí talvez ele pegaria com a unha do pé ali. E eu estou dizendo isso porque nos dias em que o Corinthians vai mal,
o Cássio é sempre a segurança. E se ele vai mal e o Cássio não consegue resolver, eu repito, não achei que foi falha, uma bola frontal ali, muito aí perto. Vai dar nisso, né? Eu acho muito perto essa finalização, acho difícil. É interessante, né, o relato do Vessone com detalhes. É quase como se o Antônio Oliveira não tivesse trabalhado ainda com o Corinthians. Não chegou a carteirinha para ele assinar, e ele estava vendo o jogo lá de cima, não tinha dado treino algum, e o auxiliar foi para campo. O que ele fez ontem é inacreditável. É como se não tivesse dirigido o time em nenhuma partida até agora. A partir do jogo rolando. É inacreditável, eu concordo plenamente com ele. E isso assusta, porque até agora ele era a bola de segurança. Não, o cara deu uma ajeitada no time, não sei o que, tá indo com o campo e tal. A partir das trocas, eu nunca vi um negócio daquele, e de fato está muito na conta dele. As questões que a gente coloca do empurrar para frente, para os outros todos, no caso do Corinthians, talvez elas sejam mais complicadas. Por quê? É um time em reconstrução, é o time da Série A que mais trocou jogadores de todos os 20, é o time que na chave da Sul-Americana tem um outro adversário do mesmo porte, que é o Argentino Júnior, já largou atrás. É um time que vai começar a jogar brasileiro e Sul-Americana com essa situação, tendo que ajeitar problemas, e parecia que alguns já estavam até superados. Ontem foi inacreditável. O técnico assustou. Ele não tinha assustado nenhuma vez. Porque o técnico, quando tem uma troca, e acho que a sacada do Antônio Oliveira quando chegou foi tirar, voltar para... pouca coisa. Não tem tanta coisa assim para ele... E se ele começar a fazer o que ele fez com as trocas, ele está perdido. Ele vai trazer a nuvem de volta. Ontem ele foi poupado. Ontem era para ele ser sabatinado. Não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender o nível de troca. E agora é assim, a próxima partida é obrigação. Se ganhar, não tem nenhuma da Sul-Americana. E aí depois é Atlético Mineiro e começa. E começa aquela... E aí o time do Corinthians vai ser testado para valer, né? Coisa que não foi, e mesmo quando ele perdeu a partida, que perdeu para a Ponte Preta, e a gente fez as ponderações todas, jogou bem, foi a partida que custou a classificação do Corinthians para o final. E o jogo de ontem, o primeiro tempo, sobretudo, antes das invenções, ele lembrou muito Corinthians e Londrina, que a gente tinha visto, é um amistoso, tal. A gente falou, o primeiro tempo 11 contra 11, cara, foi ruim. Depois 3-0, 10 contra 9, mas o primeiro tempo me lembrou um pouco Corinthians e Londrina, quando o time estava estagnado, sem nenhuma ideia, e foi, assim, muito frágil. Na segunda etapa, lá de Londrina, deu para consertar, teve um monte de coisa diferente, era um amistoso. Nessa segunda etapa ele estragou, o técnico conseguiu estragar o que estava funcionando minimamente. Massa, você já estava, antes, enquanto a gente falava genericamente, falando, viu o jogo e foi irritante. O que você tem a acrescentar? Eu quando falo do Corinthians, eu às vezes recebo, são poucas não, mensagens do seguinte sentido. Você é muito pessimista, você é seco, está secando. E tem o outro lado, né? As pessoas mandam mensagem para mim, você está preocupado com o Corinthians? Por que você está preocupado com o Corinthians? A pessoa não entende a nossa função aqui, né, como profissional, num programa de futebol, de debate, né? E o que mais me assustou ontem, duas coisas me assustaram um pouco. É a falta de repertório do time. Luísa, o coitado desse centroavante do Corinthians, o Pedro Raul. O Pedro Raul e o Yuri Alberto não vão funcionar, um como ponta e o outro como centroavante. Ou eles jogam os dois como dois atacantes, ou, que o Antônio Oliveira não gosta, ele gosta de 3 homens na frente, porque o Yuri Alberto fica completamente deslocado, né? Pode ter dado certo em algum momento, alguma jogada, um final de jogo que você precisa, né? Precisa mudar, você perde um jogador, fala, Luiz, o Yuri, vem aqui me ajudar na ala direita, beleza, marcar o lado direito, tudo bem, pode tudo, não tem problema. Agora, com 3 na frente, no 3-4-3, ele começou bem ontem, soltando bem o Fagner. Falei, bom, tem 3 jogadores atrás,
com o Fagner, que é onde ele funciona melhor, do meio para frente, não vai dar para o Yuri Alberto jogar pelo lado direito. Então ele tem que mudar. É muito difícil para treinadores assim, que tem muita a prerrogativa do estudo, mais estudo do que prática. Ele fica muito galgado, muito parado naquilo. O Abel era assim no começo, do Palmeiras. Não é porque é português, não. Pode pegar qualquer treinador. O Roger Machado, no início de carreira dele, também, muito fechado no pragmatismo, do jeito de ser, daquilo que ele vê como modelo. Só que o Corinthians não tem jogador para entregar, talvez, nesse modelo. O Romero tem que ser o segundo atacante desse time, ao lado de um centroavante, escolhe. Eu quero o Yuri Alberto, eu quero o Pedro Raul. Ou então, o segundo ponto que me assusta horas. Por que raios você tira um zagueiro para colocar um volante na zaga se você não está precisando do resultado? Porque quando você está precisando do resultado, você fala, eu preciso pôr um atacante. Vou arriscar. Vou colocar um jogador a mais no ataque. Então eu vou puxar o meu melhor marcador no meio, que seria o Ranieri. É o Diniz. Porque... O que ele faz? Põe o André lá de zagueiro, põe o... Por quê? Tá perdendo. Porque ele vai compor a linha e quando precisar atacar, ele vai sair também. E vambora. Tem um motivo, né? Você tem um... E vambora pro aqui tem um bando de loucos. Eu falei, mas Cristo, é o Racing. O time é bem frágil. O time uruguaio é muito fraco, gente. Essa análise não pode ser desqualificada. Né? E quando o treinador do Racing falou, vou ganhar esse jogo, quase ganhou. Quando ele faz as trocas, ele põe 3 atacantes no time. Jogadores fortes, altos, um para fazer a parede. O jogador que faz o passe para o gol de empate é um jogador que tinha acabadinho, os dois. Quem fez o gol e o que fez a parede lá para sair o gol. Então, assim, o resto é procurar... o Cássio, não tá, não é mais. Sabe, é ficar procurando... Então vamos chegar num ponto. Sabe assim, ficar procurando caspa em careca. Eu não tenho caspa porque eu sou careca, então não tem. Caspa não tem. Só para completar o que você está dizendo, além de tudo, você, quando joga o Ranieri para trás, se você fala assim, eu vou pôr um volante que tá voando, tá pedindo passagem... Não, era o Fausto Vera que não jogava um mês. Não, então... Vocês estão falando em preservar o resultado, que não foi preservado. Porque você não fez um bom jogo, mas saiu na frente, então, é a sua hora. Faltam 19 minutos, acabou o jogo. Esse entendimento de jogos assim, né? O Corinthians tem muito quando joga em casa. Tá perdendo também. Mas esse tipo de jogo, sabendo que o adversário venceu, por isso que eu falo, Arnaldo, tem que olhar tudo. Bem. Não é só o jogo dele. Pô, o meu adversário venceu. Eu estou, Arnaldo, sei lá, onde o Antônio Oliveira estava, do lado do banco lá, o Lázaro Bebê, os dois juntos lá. Vem cá, filho. Pô, tá 1-0, o outro adversário ganhou. A gente pode até tomar o gol de empate. Mas vai ser numa falta, numa bola esquisita. Ou um erro meu. Errei, paciência. Né? Agora, você fazer essa mudança no time todo, pra quê? Então, eu entendo a questão do assinado técnico, mas tem algumas provocações interessantes aqui do Henrique Vieira e o Paulo Mancini segue a linha dele. Quem mais está por aqui? O Dodô participando, o Beto também, todos na mesma linha, que é basicamente a seguinte: vocês estão ignorando, ou não dizendo, ou não reconhecendo, ou, como é que eles falam? Passando pano, né? O time do Corinthians é fraco. E pro brasileiro vai brigar para não cair. O time do Corinthians, o elenco do Corinthians é limitado. De opção, de quantidade e de qualidade. Todo mundo fala que eu passo o pano pro Corinthians, né? Não acho. O elenco do Corinthians é limitado, tem carência de opções. Essa questão do lado direito que a gente está conversando é uma coisa que não está. E o elenco do Corinthians foi bruscamente reformulado sem muito critério. Então, e acabou de chegar um treinador. Então, tem várias coisas nesse caldeirão. Eu acho que o Corinthians tem que brigar para não passar o sufoco que passou na temporada passada via Campeonato Brasileiro. Sim, acho que é o principal objetivo. O Vessone costuma falar, Napo, que
em termos de elenco, o Corinthians não está entre os 10 primeiros do brasileiro. Se você não está entre os 10 primeiros, você está entre os outros 10. Que vão brigar para não cair. E normalmente no brasileiro, quem você está do 10º para baixo, você briga para não cair. Então, aí desses 10 para baixo, 4 caem. Exatamente. Então, sobram 6. 40%. Não está muito longe dessa análise aí, mas com os detalhes que depende muito da largada, vai ter a parada da Copa América, depende muito da largada de cada um. Embora no ano passado o Corinthians tenha largado com uma estreia, vitória na estreia contra o Cruzeiro. A largada que eu digo são 5, 10 rodadas trafegando sem grandes sustos. Nação corintiana. Corinthians empatou, né? E as críticas foi voltada para Antônio Oliveira. E eu assino embaixo, pessoal. Eu acho que faltou um pouco mais de experiência. E ele fez algumas coisas que a gente ficou sem entender no jogo, né? Pelo contrário, eu até entendo, né? Por exemplo, ele quer recuperar Fausto Vera, custe o que custar. Mas Fausto Vera é um jogador que a gente já percebeu que é difícil de recuperar, viu, seu Antônio Oliveira? É bom o senhor não insistir com ele, né? É bom o senhor utilizar ele só quando for necessário, no último circunstância do jogo, né? O Corinthians ganha o jogo 1-0, jogo complicado, né? Bastante disputado, né? O Corinthians teve sua oportunidade, fez o gol. Ponto. A partir daquele momento faltava 18 horas 19 minutos para encerrar o jogo. E já faltando alguns minutos para encerrar, no final, Antônio Oliveira faz essa substituição, né? Achando que colocando o Fausto Vera, o Corinthians ia fazer 2-0, né? Ou até mesmo proteger mais seu campo defensivo. O que é que ele faz, né? Tira um zagueiro, recua um volante para jogar de zagueiro, né? E coloca Fausto Vera. O Corinthians perdeu o jogo nessa substituição, né? Quando ele faz isso, aquela linha que estava compacta, estava entrosada, né? Sabia como é que se movimentava, sabia como os atacantes dos jogadores rivais do Racing estavam agindo na partida. Aquele cara que entra frio, não sabe o que é que está acontecendo ali na zaga, né? Até porque era Ranieri, né? Tava jogando de volante, mas quando ele é deslocado para jogar de zagueiro, aí muda a situação, né, pessoal? E outra, Fausto Vera entra, não consegue armar, consegue desarmar, consegue dar um chute no gol, nada, né? E foi que ele não tirou o volante e colocou o terceiro zagueiro, né? E veio fazer isso já Kaká, né? Que entrou mal também, né? Mexeu nessa mexida dele aí. Mexeu mal também, né? Entrou mal. Jogador, sua estreia, né? A gente até entende, né? Mas vale ressaltar. O Corinthians não fez uma grande partida. E muito por culpa aí de Antônio Oliveira, né? Algumas mexidas. A gente espera que não aconteça mais isso, né? Até porque, pessoal, vamos ser sinceros, né? Antônio Oliveira pegou alguns clubes aí que além da Série B né? A verdade é essa, né? Não, vocês dizem, não, mas você não é torcedor corintiano. Ser torcedor é uma coisa, né? Passar o pano é outra, né? Os times grandes que ele pegou, empatou. Não perdeu, né? Da Série A. Mas os que pegou também era todo time de... Não era da elite do futebol brasileiro, né? A gente vai ter uma prova de fogo agora, quando começar o Campeonato Brasileiro, né? A gente vai ter a real situação, né? Para que é que o Corinthians vai estar no campeonato e o nível que está o Corinthians, né? Se está para disputar pelo título, se tem condições de ficar ali no meio da tabela, entre os 6 ou 7, né? Ou se vai brigar mais uma vez para fugir do rebaixamento, né? A Sul-Americana a gente já viu, peguemos a equipe mais fraca do grupo, complicou, né? Complicou, empatou 1-1 e acho que não tô lembrado do time do grupo do Corinthians, né? Venceu, fazendo isso já abriu 3 pontos, só se classifica 1 e é difícil, né? Você perde pontos e era dado como ganhos, dificilmente você consegue recuperar na frente, né? Mas vamos esperar começar o Campeonato Brasileiro, né? Ver como o Antônio Oliveira vai suportar. Eu espero que ele pare de insistir com o Fausto Vera, que eu acho que todo torcedor corintiano já tá de saco cheio do Fausto Vera.
Ele não vai conseguir recuperar esse jogador. Então encosta ele ali. Só deixa para utilizar quando não tiver mais ninguém, né? Ele vai tentar colocar Fausto Vera, vai inventar substituições. Porque não tinha como ele tirar Raniel e colocar Fausto Vera, né? Ia ser críticas por cima de críticas. Aí ele quis inventar, recuou o Raniel, tirou o Gustavo Henrique. Aí, pessoal, fez pior, né? Mas vamos esperar começar o Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians estreia, acho que é contra o Atlético Mineiro, né? Já um jogo difícil, né? E vamos ver como é que Antônio Oliveira vai armar a sua equipe. A gente espera que esse ano o Corinthians não brigue, né, pela zona de rebaixamento, porque o Corinthians é grande. Tem algumas contratações, passou por uma grande reformulação. Jogadores deixando o clube, o Corinthians contratando muitos jogadores, né? Ainda tem Igor Coronado, né, que não sei se já joga contra o Atlético Mineiro, talvez sim, né? Tem pegado o dengue. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí. Eu acho que a principal culpa do jogo de ontem foi Antônio Oliveira, né? Não adianta a gente querer passar pano. Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham? Deixa aí sua opinião. Para você, quem foi o culpado do jogo de ontem? Antônio Oliveira na minha e na sua. Se inscreva aí no canal Banda de Loucos, deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima.